Uma multidão acompanhou Jesus até a casa de Jairo, porém, ele não deixou ninguém entrar, exceto Pedro, os irmãos Tiago e João e os pais da menina. E naquela casa havia muita gente, chorando e se lamentando. Então Jesus diz: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clarei. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a história de Jairo e da sua única filha. Não fazia muito tempo, Jesus havia dado uma ordem. E com essa ordem ele havia acalmado uma tempestade que acontecia no Mar da Galileia. E essa tempestade era tão forte que ameaçavam os discípulos e Jesus, que estavam num barco. Não fazia muito tempo também que Jesus havia expulsado um grande número de espíritos malignos que estavam possuindo um homem. E esse homem era tão atormentado que ele vivia nos túmulos, gritando e se automutilando. Esse último fato aconteceu em Gerasa, no lado leste do Lago da Galileia. Porém, diante desse fato, as pessoas daquele lugar começaram a suplicar a Jesus que ele saísse daquela terra, pois assim que o Senhor expulsou os espíritos malignos daquele homem, estes saíram e entraram em alguns porcos que estavam comendo num morro perto dali e se atiraram num lago, morrendo afogados. Fato é que quando Jesus voltou daquele lugar, uma verdadeira multidão esperava por ele. E no meio daquela multidão havia um homem muito importante chamado Jairo. Ele era o dirigente da sinagoga. Lembrando que sinagoga é uma assembleia dos judeus, onde eles se reúnem para orar, adorar a Deus e examinar as escrituras. Esse homem veio e se prostrou aos pés de Jesus, implorando que ele fosse até a sua casa, porque a sua única filha estava morrendo. E Jesus fez isso. E quando ele estava no caminho, tinha tanta gente que ele acabou sendo comprimido por aquelas pessoas. Então, de repente, Jesus pergunta: quem tocou em mim? Porém, todos negaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então, uma mulher, vendo que não teria como passar despercebida, vem tremendo e se prostra aos pés de Jesus. E ali, na presença de todos, ela conta como há 12 anos tem convivido com uma doença, uma hemorragia, e que ela já havia gasto tudo que ela tinha com os médicos em busca da cura, porém sem sucesso, porque ninguém conseguiu ajudá-la. Bastou que ela tocasse na orla do manto de Jesus para que fosse instantaneamente curada. E depois desse relato, Jesus disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. E enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram assim: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Porém, Jesus disse para Jairo: não tenha medo, somente creia. Então eles seguem para a casa de Jairo. E ao chegar lá, Jesus não deixa ninguém entrar, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João e os pais da menina. E na casa havia gente chorando e se lamentando, o que incluía o que a palavra chama de instrumentistas ou flautistas, uma espécie de carpideiras que eram pagas para chorar, lamentando o falecimento do ente querido. Então Jesus diz: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Então Jesus ordena que aquelas pessoas saiam. Ele pega os pais da menina e os discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele entra então onde a menina está. Nesse momento, Jesus pega na mão da criança, já considerada morta, e diz: Talita, cumi, que significa: menina, eu ordeno, levante-se. E isso aconteceu imediatamente. A menina se levanta
começa a andar para o espanto de todos que estão ali. Então Jesus diz para darem algo de comer àquela menina e dá ordens expressas que não contem aquilo que aconteceu para ninguém. E olha o que é dito em João 11:25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.